Boa tarde a todos. Antes de mais, é uma honra estar aqui diante de vós, diante do Sr. Patriarca, que praticamente já disse tudo o que eu tinha para dizer, já não preciso dizer muito mais. David, Padre David, amigo, colega, é uma honra ter sido convidado e espero não vos pôr pelo menos a dormir esta tarde, depois desta hora do almoço, mas se puser também é bom, porque no sonho também acontece a esperança. Ora, começar pelo seguinte, portanto, estamos a falar da esperança em São Paulo e dizer o seguinte: vós sois testemunho de uma esperança de Paulo que ele não viu provavelmente realizada. Já vos vou explicar o que é que isto significa. Começamos pelo seguinte: a esperança mencionada por Paulo, portanto, é mencionada por Paulo em todas as cartas, seja naquelas que Paulo escreveu, as 7 tradicionais, portanto, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Gálatas, Filémon e Romanos, mas também em todas as outras, nas de 1 e 2 tradição. Em todas as cartas do Corpus Paulino aparece a esperança. Portanto, estamos aqui perante um autor que fala de esperança. De referir que no Novo Testamento a esperança se diz particularmente com o substantivo elpis, em grego, portanto, podeis hoje também levar algum grego, não vos quero assustar, e com o verbo elpizo, que é o verbo esperar. Depois há outras palavras que também estão relacionadas com esperança, e sobretudo há uma que Paulo usa, que é o esperar ansiosamente, que já vamos também depois falar um pouquinho sobre isso. De qualquer forma, há uma panóplia ampla de vocábulos, de expressões que falam sobre a esperança, e Paulo usa imensas. Na provável última vez que Paulo escreveu o verbo esperar, portanto, estamos na carta aos Romanos, o apóstolo estava a pensar em trazer o Evangelho à Península Ibérica. Por isso que eu vos digo que vós sois testemunho de uma esperança que aconteceu em Paulo, que Paulo tinha, mas que provavelmente ele não viu realizada. É algo extraordinário. E começamos pelo fim, e isto liga-nos logo a Paulo de forma muito pessoal. Em Romanos 15, 22, 24, Paulo diz aos crentes de Roma que espera passar um tempo com eles, deixo-vos aqui a citação, que espera passar um tempo com eles e poder vê-los e contemplar, que é um verbo extraordinário esse, contemplar a presença do Evangelho em Roma. E espera o apóstolo fazer este caminho de encontro com os cristãos em Roma, passar com eles algum tempo. Portanto, trata-se de uma esperança que alimenta uma outra. Porquê? Porque ele espera encontrar-se com os romanos, ser ajudado por eles, para continuar o caminho de anúncio do Evangelho, a partir do pressuposto de levar este Evangelho até aos confins da terra por ele conhecidos. Os confins da terra, ao tempo de Paulo, portanto, o extremo mais longínquo da terra para Paulo era aqui, era Portugal, não existia na altura. Nas nossas Bíblias, por vezes, traduz-se ali, se virem as vossas traduções, está lá, quando for de viagem para a Espanha. Paulo não queria vir para a Espanha nem existia, portanto, queria vir à Península Ibérica, e no fundo ele queria vir a Portugal, que é o extremo mais... vamos aqui puxar para nós aqui esta glória de que Paulo queria cá vir. Não sabemos se veio, provavelmente não veio, portanto, provavelmente ele não viu a sua esperança acontecer, mas ele tinha esperança que o Evangelho chegasse até cá e ele queria o trazer. A ligação entre esperança e o desejo de fazer caminho, de ir ao encontro de outrem, é um tema recorrente no Novo Testamento, particularmente nas cartas. Ao final da primeira carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 16, 7, encontramos uma expressão semelhante àquela que vimos há pouco da carta aos Romanos. Diz Paulo, e sublinha esta esperança de permanecer algum tempo, e aqui diz o tempo com o cronos, portanto é um tempo real, cronológico, vamos dizer, espera estar com eles um tempo. Portanto, a esperança acontece no tempo. A esperança de Paulo acontece no tempo e é uma esperança de encontro. Ligado ao seu esperar no tempo cronológico, Paulo afirma que o esperar por ele apresentado se deverá concretizar, caminho feito, num espaço também determinado. Portanto, não só a esperança
para Paulo acontece num tempo, acontece também num espaço, aqui em particular em Corinto. A esperança infiltra-se não só no tempo, mas também no espaço, segundo Paulo aqui nos vai dando a entender. No bilhete que ele escreve a Filémon, a finalizar o corpo da carta, Paulo pede para que se lhe prepare um lugar para o receber como hóspede. Depois podeis ver o final da carta a Filémon. Paulo, que está em correntes, portanto, que está preso, vejam isto, por causa de Cristo, e ele repete isto, e por causa do Evangelho, portanto, não é qualquer um que prende Paulo. Paulo está preso por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Qual é a causa da prisão de Paulo? É o Evangelho. Está preso, está em situação de prisioneiro, mas deixa que na esperança exista um espaço e um tempo que não existem naquele momento. Portanto, um espaço e um tempo capaz de o levar além daquele momento de prisão. É isto. Também na carta aos Filipenses, Paulo afirma e repete a esperança de encontrar-se com eles. A partir desta carta reconhecemos a especial afeição que Paulo tinha pelos cristãos de Filipos. Na carta aos Filipenses nós encontramos uma forma de encontro na esperança que destaca um elemento muito caro na metodologia de evangelização paulina. Paulo espera enviar Timóteo aos Filipenses para que este se encontre com aqueles. Portanto, espera enviar Timóteo para que Timóteo se encontre com os Filipenses. Diz isso em Filipenses 2:24. Embora Paulo manifeste ele mesmo a esperança de reencontrar os Filipenses, quando escreve a carta, pensa em enviar Timóteo. As cartas que escreveu Paulo são a esperança da realização de uma presença do apóstolo, mesmo na sua ausência. As cartas são uma presença na ausência. O apóstolo não estava, mas faz-se presente através das cartas. As cartas são elas próprias um testemunho da esperança de Paulo. O envio de colaboradores é também ele esperança. A esperança expressa-se no próprio exercício de escrever uma carta e no desejo de enviar Timóteo. Que é apresentado, este enviar Timóteo é apresentado por um verbo técnico da missão, que é o verbo pempto. Portanto, este verbo está carregado também de esperança. O envio é sempre esperança num ambiente cristão. E é estimulado por este projeto de ser animado em conjunto, de ser reanimado. Paulo expressa isso num grego de forma fantástica, dizer que este envio é um envio para que se reanime o Evangelho. Portanto, tem um objetivo muito claro. Na primeira carta a Timóteo, uma carta tritopaulina, portanto da terceira tradição, já não escrita por Paulo, dá-se conta precisamente que a esperança de se encontrar com os interlocutores era uma característica de Paulo. Era uma característica que aquele autor que escreveu essa carta reconheceu em Paulo. A esperança referida por Paulo na relação com os destinatários das cartas liga-se à categoria de encontro, isto sempre. Na primeira carta a Timóteo dá-se também um desenvolvimento sobre esta esperança ligada a pessoas e não a coisas. A esperança liga-se a pessoas e não a coisas. Diz-se em 1 Timóteo 6,17 o seguinte: que os ricos deste mundo não põem a sua esperança nas riquezas incertas, mas em Deus. Portanto, não se põe a esperança em coisas, segundo o que aqui se diz na carta de Timóteo. Na primeira. É certo que no Novo Testamento encontramos advertências gerais para que não se deposite a esperança em empréstimos, nem sequer em funções. No entanto, pode acontecer que a esperança aconteça em pessoas inesperadas. Isto é algo extraordinário que esta manhã já se aludiu um pouquinho. Por exemplo, na primeira Timóteo, precisamente, diz-se que uma viúva sem filhos que se encontre sozinha, essa pode pôr a sua esperança no Senhor. Ora, supostamente uma viúva sozinha, sem filhos, é uma pessoa sem esperança. E então, nas categorias bíblicas daqueles que são os pobres do Senhor, os Anauim, uma viúva sem filhos é uma pessoa que aparentemente não teria a oportunidade de ter esperança, mas diz-se que é precisamente essa pessoa que tem esperança e que coloca a sua esperança no Senhor. Mas há outros exemplos no Novo Testamento em que se apresentam pessoas inesperadas a ter esperança, e há casos de personagens que supostamente não deveriam, mas desesperam. Este contraste, por exemplo, verifica-se no final do Evangelho de Lucas.
entre Herodes e os dois discípulos de que já falámos esta manhã, de Emaús. Diz-se que Herodes esperava que Jesus fizesse algum milagre. Se calhar a esperança de Herodes não era a mais perfeita, mas a verdade é que Lucas diz que Herodes esperava. Nós não esperamos que Herodes espera, mas Herodes esperava o milagre de Jesus. Já os discípulos de Emaús apresentam a sua condição, quando o Senhor os interroga pelo caminho, como esperávamos. Portanto, é um verbo no imperfeito indicativo que deixa a entender um desfalecimento da esperança. Aqueles que deveriam esperar estavam a desesperar. Pode parecer que, indiretamente, Lucas condena a atitude destes discípulos, mas talvez não seja assim. Aliás, depois vemos como o caminho feito, eles recuperam a esperança. O próprio Lucas, narrando uma difícil viagem, isto já nos Atos dos Apóstolos, a difícil viagem da Terra Santa para Roma, com Paulo, diz ele que, a determinado ponto da viagem, perdiam toda a esperança de salvação. E ele utiliza o nós, portanto, o Lucas a dizer nós perdíamos toda a esperança de salvação. O próprio Lucas passou por e mostra-nos isso. Atos 27, 20. Voltando aos escritos de Paulo, ou para os escritos de Paulo novamente, e terminando este ponto sobre a esperança como caminho de encontro, refira-se que este impulso da esperança acontece também na relação do ser humano com o universo que o envolve. Portanto, não é só um encontro de eu com Deus, de eu com a comunidade, mas também de um eu com o universo que nos envolve. Em 1 Coríntios 9:10, no contexto de uma apresentação autoexemplar de Paulo aos Coríntios, e referindo-se à lei de Moisés estabelecida, Paulo usa uma metáfora agrícola. É na esperança de receber a sua parte que o lavrador deve lavrar a terra. Portanto, o trabalho da terra e o recolher das sementes é o esforço que dará o sustento à vida, e isso é apresentado como um dever ético a partir dos verbos lavrar, debulhar. No entanto, note-se que é um dever ético apresentado neste passo a partir de um verbo, dever, que é o verbo que aparece também no Pai Nosso, mas acontece na esperança, e este acontecer na esperança repete-se duas vezes. Portanto, o lavrador deve, diz-se uma vez, mas espera, e isso diz-se duas vezes. Portanto, na nossa relação com a natureza e com o próprio sustento humano, devemos, mas deveremos mais até esperar. E aqui repete-se duas vezes a expressão esperar, na esperança. Sublinha-se desta forma que a relação com a terra e a esperança, mais do que um dever, é um encontro. Paulo considera a esperança essencial nos encontros, seja com os irmãos, seja com a natureza que está à nossa volta. É em esperança que acontecem os encontros que levam à vida e à alegria. Agora vou sublinhar aqui um ponto que tem a ver com a relação entre a esperança, o recordar e o imitar. Começamos acima por ver duas das últimas vezes em que Paulo terá escrito a palavra esperança na carta aos Romanos, mas vamos agora àquele escrito que com probabilidade foi o primeiro a ser escrito, ou aquele mais próximo a ser escrito de Jesus, a primeira carta aos Tessalonicenses. Logo a abrir o corpo da carta encontramos a menção da esperança ligada em tríade. Deixei-vos aqui o esquema. Nesta tríade, fé, esperança e caridade. Note-se que a Paulo se deve a criação desta tríade. Isto é a criação de Paulo. Esta tríade, fé, esperança e caridade. Paulo escreve aos Tessalonicenses dando resposta às boas notícias que ele tinha recebido de Timóteo. Aqui temos um exemplo em como o vai e vem dos caminhos missionários de Timóteo catalisam a esperança no próprio apóstolo. Mas a esperança alimenta-se de metáforas, e Paulo escreve o seguinte: de vós lembramos a fé operosa, o amor diligente e a esperança perseverante pelo Senhor Jesus Cristo. Os Tessalonicenses tinham-se tornado seus imitadores e do Senhor. E esta é a memória que Paulo mantém. A memória e a imitação despertam, portanto, a própria esperança do apóstolo, a memória e a imitação. A comunidade vive em esperança perseverante, que vem de Cristo, juntamente com uma fé operosa e um amor diligente. Como escreverá mais tarde aos Coríntios, a caridade tudo espera, estabelecendo, portanto, uma esperança, ou na esperança, o fundamento do amor, da caridade. O amor
é maior do que todas as coisas, diz Paulo na 1 Coríntios 13:13, bem, conhecemos essa citação, mas é o maior de todas as coisas porque imediatamente precedido e, podemos dizer, suportado, ajudado pela esperança. A própria fé leva à esperança e, como definirá mais tarde o texto de Hebreus, a fé é seguro, é garantia de esperança. De todas as formas, esta tríade é apresentada por Paulo várias vezes e não sempre com a mesma ordem. Por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, que acabamos de citar, a ordem é fé, caridade, esperança. Depois, em Coríntios, já sabemos, é fé, esperança e caridade. Quer dizer que, de acordo com o contexto, Paulo também alterava a ordem destes elementos. Normalmente nós lembramos a tríade fé, esperança e caridade, mas na primeira carta que Paulo escreveu, ou que temos de Paulo, é nesta sequência fé, caridade e esperança. A relação com a alteridade. Isto também importante na concepção de esperança de Paulo. No escrito cristão, este mais próximo de Cristo, portanto, o Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo afirma que diante do Senhor e na sua vinda, a própria comunidade é a esperança do apóstolo. Para Paulo, a esperança apresenta sempre uma vertente relacional com um tu, com um vós, e estes em relação com Cristo. Sempre. Cristo está sempre na equação. Escreve Paulo em 1 Tessalonicenses 2,19: quem é a nossa esperança? E a nossa alegria? E a nossa coroa de glória diante do Senhor Jesus Cristo? A quando da sua vinda, senão vós? Também na segunda carta aos Coríntios, este elemento relacional da esperança é sublinhado repetidamente por Paulo. A esperança é apresentada como fundamental num texto em que se nota que há um processo de reconciliação a acontecer. Houve ali os problemas, como provavelmente sabeis, entre Paulo e a comunidade de Corinto, os cristãos em Corinto, e há ali um processo de reconciliação. E então na segunda carta nota-se isso de forma muito clara. Logo numa das primeiras frases da segunda a Coríntios, Paulo escreve o seguinte: a nossa esperança a respeito de vós é firme. E está em processo de reconciliação este senhor. Dizer isto a alguém com quem não estamos muito bem é algo extraordinário. A nossa esperança a respeito de vós é firme. E esta firmeza, diz-se em grego, é um bebaios, refere a uma segurança basilar sobre a qual se possa construir. Por exemplo, estamos aqui neste edifício, por baixo deste edifício há algo que o sustenta e que é mais forte do que estas paredes que vemos. Portanto, a base é sempre o mais forte. Paulo reconhece que o desenvolvimento da relação com os interlocutores de Corinto e possivelmente o necessário processo de reconciliação necessita alicerçar-se sobretudo numa esperança firme. É a partir daí. Logo adiante, Paulo afirma: na verdade, não vos escrevemos nada além do que podeis ler e compreender, e espero que o compreendais até ao fim, como em parte já nos compreendestes, que nós somos o vosso motivo de glória, como vós sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Paulo é intenso nestas frases. Ao colocar o verbo no futuro, espero que compreendais, Paulo dá a entender que a espera na comunidade é uma esperança também de futuro. Ele espera por ela, esperar pela comunidade, algo extraordinário, esperar pelo outro, espera pela comunidade. No anúncio de Cristo, Paulo aprendeu a esperar com e pelas comunidades. Uma espera sempre centrada em Cristo, como veremos adiante e já estamos a ver. Na sua experiência com as comunidades, a própria esperança se supera a si mesma. Paulo lembra aos Coríntios a sua experiência relacionada com a coleta para os santos de Jerusalém, aquela coleta que ele tinha feito mais norte, nas igrejas da Macedónia. Diz ele sobre os cristãos da Macedónia, portanto, mais a norte, diz assim: eles, indo além do que nós esperávamos, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo tinha uma esperança sobre aquela comunidade e aquela comunidade surpreendeu na esperança. A esperança é capaz de nos surpreender. Um pouco mais adiante na carta, dirigindo o discurso agora aos Coríntios, ele define a sua esperança para com eles. Diz: temos, porém, a esperança de que, ao escrever
ao crescer na vossa fé, sejamos também nós engrandecidos entre vós, de acordo com a norma que nos foi dada para anunciarmos o Evangelho para além de vós mesmos. Ou seja, o anúncio do Evangelho em esperança vai para o tu e vai além do tu. Portanto, quando eu anuncio o Evangelho a outra pessoa, Paulo está aqui a dizer, será para que essa pessoa receba, mas para que depois também o anuncie. Portanto, a esperança vai além da imediatez de tu no anúncio do Evangelho. É isso. A esperança que brota do Evangelho, vivida em relação interpessoal, é sempre fecunda e geradora. Deus da esperança em Cristo. Para Paulo, Cristo é o Evangelho e o Evangelho é a esperança. Paulo não chama, ele não sabe, ainda não existiam os nossos 4 Evangelhos, portanto, para ele, Evangelho é Cristo. Não há Evangelho segundo Lucas, segundo Marcos, para ele não havia isso. O Evangelho é Cristo. Para Paulo, o Evangelho é Cristo. Vários autores apresentam a esperança a partir da escatologia paulina, ou seja, quando se pede a algum especialista em Paulo para falar sobre a esperança e a esperança em Paulo, muitas vezes ligam esta esperança à escatologia. Certamente a esperança não se esgota na esfera do tempo presente, mas também não se esgota na esfera da escatologia. Portanto, ela toca todas estas realidades, o tempo presente e depois o futuro também. Paulo escreve aos Tessalonicenses: irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância, isto sobre a questão da morte, portanto, não queremos deixar-vos na ignorância acerca daqueles que já adormeceram, para não vos entristecerdes como os outros, que não têm esperança. De facto, se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus ressuscitará Jesus e com ele os que com Jesus adormeceram. Esta mesma convicção volta a ser expressa quando Paulo escreve aos Coríntios e lhes fala sobre a ressurreição. O capítulo 15 é belíssimo, é um capítulo que conjuga a filosofia, o pensamento até estoico, mas sobretudo centrado em Cristo. E diz Paulo: se nós temos esperança em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, a esperança vai além do Cronos. Penetra o Cronos, mas vai além do Cronos. A esperança que vem de Cristo é sempre fonte de alegria. No escrito do Novo Testamento, em que mais se fala mais intensamente sobre a alegria, que é a carta aos Filipenses, depois de apresentar-se na condição de prisioneiro, diz que a esperança é a proteção contra a vergonha. A esperança é a proteção contra a vergonha. Também, quando escreve aos Filipenses, Paulo estava preso. E ao falar-lhes da alegria, diz-lhes que a esperança é a proteção contra a vergonha, algo extraordinário. Paulo espera que na sua vida, seja na sua vida como na sua morte, Cristo seja sempre exaltado. Filipenses 1:20. A afirmação de Paulo não nos mostra um solilóquio de um estoico que espera simplesmente uma morte nobre, mas sim um dizer que quanto mais Cristo é o seu viver, tanto mais a morte é também para ele ganho. Esta afirmação permite a Paulo, logo de seguida, em Filipenses 1:21, sublinhar que a esperança apresenta o viver a partir de um infinitivo presente, ou seja, é algo contínuo. A morte é apresentada, esta sim, por um infinitivo auristo. Significa isto: a morte é um momento, a vida é o que acontece antes da morte e depois da morte. Portanto, é um contínuo. A morte é um momento, e mesmo esse momento vivido em Cristo é um ganho. Portanto, é algo extraordinário. Só Paulo é capaz desta profundidade. É possível para Paulo escrever e pensar assim porque Cristo não é uma divindade distante, mas é realmente o crucificado. Lembre-se do particípio perfeito, por exemplo, que ele usa várias vezes em Coríntios, por exemplo. Cristo é o crucificado. Para Paulo, Cristo não existe sem cruz. É extraordinário isto também. É o crucificado, ele define como o crucificado, e o ressuscitado também, com certeza, mas é o crucificado na realidade da cruz. A relação íntima entre alegria e esperança é sublinhada também com vivacidade nesta citação de Romanos que escolhemos para tema da conferência.
Portanto, na esperança alegres, na tribulação perseverantes, na oração constantes. Não é? Podemos considerar que nesta afirmação está o coração da secção ética do capítulo, desde o capítulo 1 até ao final do capítulo 15 de Romanos. Portanto, é aqui que está o coração. Brota desta secção em particular, 12:12, nesta declaração, de que na esperança alegres, na tribulação perseverantes, na oração constantes. E é nesta esperança que fomos salvos, que é algo extraordinário, que Paulo diz em Romanos 8, 24, 25, na esperança, salvos, portanto, já salvos. Afrontemos agora a questão sobre o tipo de dativo e para isto eu vou-vos pedir uma colaboração para não ficar assim muito chato. Agora podeis até usar o telefone para isto que vos vou pedir. Os que souberdes, os que não souberdes, deixai estar, mas os que souberdes podeis interagir e depois eu mostro-vos as respostas. Portanto, em Romanos 12:12 usa-se a esperança em dativo. Portanto, o Paulo coloca a esperança em dativo. Mesmo que, se não percebesse o que eu estou a dizer, eu já vos explico. Portanto, o dativo pode ser analisado de várias formas e isso tem implicações na tradução que depois nós vamos ler. Portanto, pode ser o seguinte, pode estar Paulo a dizer o seguinte: mediante a esperança, portanto, ou vamos começar pela causa. Pode ser um dativo de causa. Por causa da esperança, nós somos salvos, ou fomos salvos, por causa da esperança. E, por causa da esperança, também somos alegres, temos alegria. Ou pode ser um dativo instrumental. Um instrumento, portanto, mediante a esperança, somos ou fomos salvos. E pode ser também um dativo de lugar, ou seja, em âmbito da esperança, seria na esperança, mas o na pode ter todas estas nuances. Portanto, em âmbito da esperança somos salvos. O que vos convido é o seguinte: entrais neste link e votais em qual é que achais. Não há respostas certas e é tudo anónimo, por isso tranquilos. Os que votardes, depois já vemos o resultado. Isto é só para... Como isto se torna um bocadinho chato às vezes, então podeis usar o telefone. Não o WhatsApp, só este site. Ok. Então deixamos a resposta para depois, mas sublinhamos que a afirmação de Romanos 12:12 prepara a conclusão desta secção ética do próprio corpo da carta, em que Paulo diz o seguinte: que o Deus da esperança, é interessante que Paulo não diz que o Deus das certezas, diz o Deus da esperança, pela força dinâmica, e aqui se usa uma palavra que hoje usou-se muito de manhã, acho que foi uma das palavras mais repetidas, a dinâmica. Provavelmente na vossa tradução está a força. Eu não gosto dessa tradução. No grego está uma palavra, a palavra dunamis. Dunamis prefiro traduzir por dinâmica, portanto é algo dinâmico, a dunamis. A força do Espírito é dinâmica. Paulo diz, este Deus da esperança, isto pode significar que em todas as vezes que se fala de Deus, a esperança é mais importante do que qualquer certeza. A esperança é mais importante do que qualquer certeza. Para Paulo, a esperança é mais importante do que qualquer certeza. A certeza da cruz é a morte. É uma certeza. Nós vivemos em tempos de inteligência artificial. Estamos repletos de certezas à nossa volta. E isso não nos traz felicidade. Porque a certeza é menos importante do que a esperança. A esperança é mais importante do que a certeza. Repare-se que para Paulo a esperança é a esperança que fundamenta a certeza e não o contrário. Em 2 Coríntios 1:7, que já referimos acima, Paulo afirma que em relação aos coríntios, a sua esperança, ele diz, a nossa esperança em relação a vós é firme. Ele não fala de certeza, ele fala de esperança, e é essa que é firme. Portanto, a firmeza, que tem este sentido de certeza, é firme por causa da esperança. Portanto, é a esperança que segura esta certeza. A certeza cristã, mesmo em relação aos irmãos, funda-se na esperança e não o contrário. A esperança de Paulo é a fundadora dos próprios fundamentos da certeza e por isso é mais importante do que a primeira. Ok, chega desta parte, senão isto depois começa a ficar muito intenso, mas só lembrar isto. A esperança para Paulo é mais importante do que a certeza. Porque a esperança é que dá razão à certeza.
No desenvolvimento teológico dos escritos do Novo Testamento, considerando este dinamismo da esperança, na primeira tradição das cartas paulinas encontramos uma explícita relação entre esperança e o próprio Cristo ao afirmar: nós somos os primeiros a colocar a nossa esperança em Cristo, diz-se na carta aos Efésios. Isto é já a recepção da forma como se via a teologia de Paulo. Portanto, esta carta já não será de Paulo, mas é como que o decantar daquilo que seria a teologia de Paulo já na segunda geração. Nesta afirmação da carta aos Efésios encontramos um apax legomen, quer dizer, uma palavra que só aparece uma vez, que é este proelpizo, com o sentido de esperar primeiro. O nosso esperar primeiro está em Cristo. Alguns exegetas são da opinião que este esperar primeiro se refere aos cristãos de origem judaica, outros dizem que são os primeiros cristãos a quem foi anunciado o Evangelho. Não interessa, são aqueles cristãos que esperam primeiro em Cristo. A esperança centrada em Cristo e na promessa do Espírito permite afirmar a confiança na libertação dos perigos, quer presentes, quer futuros, e o próprio Paulo diz aos Coríntios: foi Ele, portanto Deus, quem nos livrou e nos há de livrar de tão grande perigo da vida. Nele colocamos a esperança de que Ele sempre nos livrará. Portanto, a esperança de ser livre de perigos está em Deus, não está em certezas de outras coisas. A esperança que Paulo partilha com a comunidade alimenta-se da fé e alimenta a fé, seja pessoal, seja comunitária. Ora, isto tenho mais uns minutos, não é? Também começamos mais tarde, sim. Agora vou-me meter aqui um pouco também com o Sr. Patriarca, porque há uma metáfora que Paulo usa, que é o capacete, a esperança como capacete. Mas comecemos aqui por um ponto mais geral. Vários pensadores, ao falar da esperança, chamam-lhe metaforicamente menina. Desde uma escritora indiana, Amrita Das, que tem um livro que faz parte da leitura aconselhável no Brasil. O título do livro dela é Esperança é uma menina que vende frutas. Mas também temos aí este autor, Charles Peguy, que é um dos livros, é o livro que está aí ao cimo aqui na mesa, que tem um poema extraordinário. Aquele livro é um poema sobre a esperança, um poema extraordinário, em que ele tem aquela frase que também é parte do tema da conferência. E o próprio Santo Padre, fica bem sempre a citar o Santo Padre, não é? Que também já está aí o novo livro dele, a autobiografia, fala, e aqui na tradução portuguesa eu acho que não está muito bem, mas pronto, quem sou eu para criticar o tradutor, mas de qualquer forma, em italiano, Paulo diz que a esperança é uma bambina spiritosa. Em português, o tradutor traduziu, eu acho que é o início do capítulo 22 ou 23, depois podem ver. Diz, em português, traduziu uma menina espirituosa. Eu acho que em português não está muito certo, mas pronto. Em italiano tem o sentido de... é uma menina vivaz. A esperança é uma menina vivaz, cheia de... é isso. A esperança é comparada, muitas vezes, por muitos autores, metaforicamente, a uma menina na literatura, por muitas razões, mas talvez por uma fundamental, que é o facto de nenhuma menina residir a esperança de futuramente ser mulher adulta e possivelmente até ser mãe. Deixem-me fazer uma partilha assim mais pessoal, de 10 segundos. Eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, 5 anos, que é das pessoas que eu mais amo neste mundo. Nós somos 4 irmãos, mas a minha irmã, que me leva 5 anos, é mais velha do que eu, e ela é uma eterna menina. Tem uma deficiência assim acentuada, mas ela é a esperança da família em muitos aspectos, até na fé, até na caridade, e ela é a esperança em tantos aspectos, até no nome. Por isso, também para mim, a esperança é uma menina, uma eterna menina. Se vocês olharem para ela, é uma mulher, mas para mim é uma eterna menina. Portanto, na aparente fragilidade reside a possibilidade de dizer-se a garantia de uma vida e de um futuro com tudo. Porque esta menina, que pode ser mãe, até no dizer dos nossos ditos populares, é um tudo. Quem tem mãe tem tudo, e aquela menina tem essa possibilidade. Paulo certamente não usou esta metáfora, mas fala da esperança como proteção e como garantia.
Quase a terminar a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo retoma a tríade, portanto, fé, esperança e caridade, e diz: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos com a couraça da esperança e da caridade e com a couraça da fé e da caridade, desculpem, e com o capacete da esperança e da salvação. Eu tinha aqui algumas coisas sobre o capacete, mas só dizer-vos isso. E depois aqui o Sr. Patriarca pode explicar-vos melhor, que ele tem mais experiência do que eu nisso. Mas o capacete é aquilo que mais nos protege na batalha. Numa batalha é o capacete que nos protege, portanto. E é isso que Paulo, é esta metáfora do conflito bélico até que Paulo usa para falar da esperança. É o capacete. Ok, mas vamos avançar. Como mencionado acima, Paulo referiu igualmente a esperança que vem do Espírito como uma metáfora de âmbito económico, e agora esta também quero sublinhar de forma especial, definindo que a esperança acontece por causa do sinal do Espírito. E aqui sinal não tem o sentido de São João e não é palavra semeion em grego. Trata-se de uma metáfora do foro comercial. O sinal é aquilo que nós damos quando vamos comprar alguma coisa e damos um sinal, é isso. Não é o sinal de sinais, é um sinal económico. Em Coríntios, 2 Coríntios 5:10, entre as várias metáforas sobre a esperança na vida eterna, há uma que se destaca e é geradora de todas as outras. Quando Paulo se refere à esperança sobre o que vem depois da morte, ele escreve: quem nos preparou para isso foi Deus que nos deu o sinal do Espírito, o sinal neste sentido, daquilo que se paga. Note-se que aqui se entende o conceito de sinal como um termo que se refere ao valor que o comprador entrega ao vendedor para assegurar a compra, mas também é conhecido juridicamente como arras. Em português há uma palavra que são as arras, já vamos falar um bocadinho mais disto. Uma palavra que tem origem precisamente na palavra que Paulo usa, que é o arrabon. Deus colocou em nós o arrabon do Espírito, as arras do Espírito. Trata-se de um conceito muito diferente daquilo que é a tradução mais habitual, que é o penhor. O penhor não é propriamente o sinal. O penhor é aquilo que perde aquele que penhora. Isso seria, sabeis perfeitamente isso. Portanto, o penhor é diferente do sinal. No caso da entrega de um sinal, se o negócio for bem sucedido, o valor fica com o vendedor. No caso do incumprimento, este sinal perde-se. O sinal perde-se. A gente, se não comprar, o sinal esquece. Esta metáfora é tão importante ao ponto de desvendar que seria a esperança, o que seria a esperança das esperanças para Paulo, pertencer e estar com o Senhor na vida antes e depois do ganho da morte. Paulo estava tão seguro desta esperança que usou a metáfora do sinal já pago por Deus, um sinal que asseguraria a compra futura, um empenho amoroso e confiado ao próprio Deus. Esta palavra aparece em vários sítios, mas eu vou só resumir aqui alguma ideia, depois, quando tiveres o texto, podeis ler. Este sinal, há quem queira traduzi-lo como o dote. Sabes o que é? O dote que se dava tradicionalmente quando se propunha um casamento, portanto, dá-se um dote. Há quem proponha esta metáfora. É difícil que Paulo tenha pensado nesse sentido, ainda que esta palavra aparece na segunda carta aos Coríntios, que é a carta onde aparece a única vez em que Paulo usa a metáfora esponsal, ou seja, da comunidade que é a esposa prometida a Cristo. Mas é difícil dizer que Paulo pensou neste significado quando usou a palavra arrabon. De qualquer forma, e só para também aguçar a vossa curiosidade, na única vez que aparece na Septuaginta, aparece em contexto matrimonial esta expressão, portanto, esta palavra aparece em Gênesis. Ainda mais na língua latina e depois em línguas modernas. Eu acho que em português também se calhar isso já se deu, não sei se hoje ainda se continua a falar disso, mas em espanhol sim. As arras são as moedas que se vendem, por exemplo, no dia do casamento, mas também as alianças. No grego moderno, arras é também o nome da aliança matrimonial, portanto, está ligado. Não sei se Paulo tinha este sentido. De qualquer forma, também podemos pensar dessa forma.
Deus colocou em nós o Espírito, e o Espírito é este anel de noivado, vamos dizer, também. Mas ficamos pelo sinal, é o sinal que Deus já pagou, já pagou por nós. Ok, vamos para diante. A esperança é uma coragem também, é a coragem de maravilhar-se. E já vou tentar resumir aqui alguma coisa. É como os cristãos de Corinto, em diálogo, no diálogo intenso com Paulo, e neste diálogo propõe-se, e Paulo vai propondo aos coríntios a esperança como esta capacidade de se maravilhar. As palavras que Paulo dirige aos coríntios, sobretudo na segunda carta, naquela que temos como segunda carta, que se calhar é testemunho de mais cartas, de mais do que uma, de qualquer forma é uma carta apaixonada. É uma carta, é das cartas, podemos dizer que é a carta mais apaixonada do Novo Testamento, é a segunda carta aos Coríntios. Paulo usa muitas expressões muito curtas, fulminantes, próprio de quem está apaixonado, e ali se passou alguma coisa e é preciso reconciliação. O nosso Fernando Pessoa dizia que, deixa-me ver, eu tenho aqui citação algures, está aqui, todas as cartas de amor são ridículas, não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. A segunda carta aos Coríntios também é um bocadinho ridícula, porque é uma carta de amor, é isso. Mas é preciso este ser ridículo, usando a palavra de Fernando Pessoa, para ver além da realidade e ver a bondade naquilo que está diante dos nossos olhos. Aconselho-vos, deixo-vos aí como sugestão, este é um documentário, Celebrating What is Right with the World, já tem algum tempo, mas é um fotógrafo que narra a sua experiência da fotografia e narra como tem que esperar pelo momento e fazer o zoom certo para que a fotografia saia perfeita. Na esperança acontece isto também, é preciso esperar com o zoom, a aproximação certa para que aconteça esta beleza. Bom, vamos avançar pelo menos para o último ponto, porque aqui ainda havia tanta coisa para vermos. De qualquer forma, a esperança revigora-se a partir da capacidade missionária de criar metáforas que sejam capazes de trazer a força da palavra de Deus ao espaço e ao tempo concreto da vida dos crentes. Paulo usou imensas metáforas para falar sobre a esperança e usa as metáforas relacionadas com as pessoas a quem ele escreve. Se são filipenses que estão mais envolvidos no contexto greco-romano, vamos dizer, então as metáforas são mais relacionadas com isso. Se são os gálatas que estão mais habituados até a ouvir metáforas relacionadas com a Escritura, então metáforas com a Escritura. A capacidade de usar metáforas para trazer a palavra de Deus à realidade, isso é realizar a esperança, fazer com que a esperança se realize. E é no diálogo, isto é em diálogo, diálogos, sabes que o logos é a palavra, e pelo diálogo, diálogos tem a ver com isso. Queria dizer-vos, isto fora do contexto, mas depois, quando vir o texto, depois podeis entender, mas há, em relação à esperança, e isto também é mais a área do Sr. Patriarca, ele podia nos dizer muito mais sobre isto, há um filão de filósofos que considera que a esperança é algo negativo. Nietzsche, por exemplo, Albert Camus, para eles a esperança é algo negativo, porque é algo que não se controla, a gente tem que dar um sentido às coisas e isto vem, sabes de onde? Quer dizer, no meu entender de agora, e Nietzsche fala disso, vem da caixa de Pandora. Já ouviste falar da caixa de Pandora, não é? Portanto, Pandora foi mitologicamente a primeira mulher a ser criada e lá todos lhes deram uns quantos dons. Aliás, Pandora quer dizer isso, ter os dons todos, ter todos os presentes, e Zeus deu-lhe uma caixa e dentro da caixa todos os males do mundo. E o que é que fez esta mulher? Como é próprio da humanidade curiosa, abriu a caixa, saíram todos os males, só ficou lá um. Qual foi o mal que ficou na caixa? A esperança.
Isto é extraordinário. A esperança é o mal. Aqui os filósofos dividem-se e aqueles que analisam o mito, mas é interessante depois ver isso com calma. Ok, mas vamos avançar. Nietzsche e Camus são da opinião que sim, que a esperança não é um bem para nada, como diriam os nossos irmãos espanhóis. A esperança vive sempre em diálogo. Eu deixo-vos também aí a referência a um livro de um meu falecido orientador, o António Pita, um homem que morreu assim de uma forma inesperada, aos 65 anos, e o último livro que ele escreveu, em italiano, chama-se Paulo e o Evangelho da Esperança. Este é um dos maiores especialistas contemporâneos de Paulo. Dizer sobre este senhor que ele fazia parte de várias coisas, mas, portanto, era até o presidente da Associação Bíblica Italiana, mas também estava como consultor da Congregação de Doutrina da Fé, sobretudo para o diálogo entre cristãos católicos e cristãos de outras não católicos, vamos dizer. E ele trabalhava isto em esperança. Ele estava convencido que pela palavra de Deus os irmãos podem estar unidos pelo diálogo. E estamos hoje a começar a semana de oração pela unidade dos cristãos, não é? Hoje, sim, 18, pois, até vem a calhar. Ok, voltando e começando a concluir, voltando à segunda carta aos Coríntios, Paulo dá a entender que a esperança que se gera no diálogo entre os crentes possibilita que o sujeito possa pedir que o seu interlocutor tenha esperança. Isto é algo também extraordinário. Depois de textos intensos, quase a fechar o diálogo de Paulo com os Coríntios, aquele diálogo que nós conhecemos, pelo menos, Paulo diz assim: espero, porém, que reconheçais que nós não fomos reprovados. O que é que Paulo está a dizer nesta exortação? Ele diz e mostra a esperança que tem nos destinatários, a esperança que tem nos destinatários que eles esperem nele, ou com ele, ou por ele. Esperar através dos outros e esperar que os outros esperem através de nós. Ser causa de esperança para os demais. Não esperar só que os demais sejam causa de esperança para nós. E sermos conscientes disto. E Paulo queria que os coríntios fossem conscientes disto. Que ele, Paulo, queria ser causa de esperança para os coríntios. O apóstolo espera com a comunidade, mas também espera que a comunidade espera com ele em Cristo. E isto é essencial. Vamos ver a resposta àquela provocação que vos fiz. Vamos cá ver se está cá. Deixem cá ver. Isto... Deixa eu ver se está ligado. Ok. Não sei, se calhar não chegaram as votações, se calhar não ligou à internet. De qualquer forma, as respostas, como vos disse, estavam todas certas, porque eu vou-vos colocar aqui este slide. Estavam todas certas porque a esperança é causa de alegria e de salvação, a esperança é instrumento de alegria e de salvação e a esperança é lugar de alegria e de salvação. A esperança cristã é tudo isto porque a esperança em Cristo é isto. Obrigado.